Fala, gente, tudo jóia com vocês? Eu sou o Bruno, aqui do Dark Stunt, e hoje aqui eu preparei esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre o livro de Ed e Lorraine Warren, Demonologistas, volume 1 da Dark Side, tá? Bom, e aí a primeira parte aqui do vídeo a gente vai seguir aqui sem spoilers do livro, tá? A gente vai falar tudo que é do conhecimento amplo aí, né, para quem ainda não leu a obra. E aí, num segundo momento, né, eu vou sinalizar, né, que vai ser a parte com spoilers, tá? E aí, quem quiser encerrar o vídeo, voltar depois para ver os comentários, né, a minha percepção aqui do que eu tive desse livro, tá? E fica a critério de vocês, tá bom? Bom, esse livro aqui, ó, se vocês forem estar procurando aqui, atualmente, hoje aqui, eu tô gravando esse livro, os melhores preços que você vai estar encontrando dele atualmente vai ser na Amazon, tá certo? Quem é membro Prime aí, inclusive tá acontecendo, né, o Prime Day, tá? Até entre os dias 15 e 16 já tá rolando o esquenta. E aí, de repente, vocês podem estar encontrando esse livro aqui com um valor promocional aí pela Amazon, tá bom? E se vocês forem comprar pela Amazon, peço que vocês acessem o link aqui da bio, tá? Do meu perfil. Vai estar lá o linkzinho destacado aqui pro título da obra. Se vocês comprarem, vocês estão me ajudando, né? De alguma forma eu estou ganhando uma pequena comissão em cada compra que é vendida desse livro, tá bom? Recadinhos iniciais feitos, vamos seguindo. Bom, o livro aqui no Brasil, ele foi publicado aqui pela Dark Side, tá até aqui, ó, sinalizado para vocês, tá certo? Mas isso aqui, na verdade, ele é uma tradução, essa obra. Ele originalmente ele foi escrito ali no ano de 1980, tá certo? O autor desse livro aqui é o Gerald Butler. Certo? Quando a gente tá lendo ali a obra, né, a gente vai vendo que ele tinha uma proximidade ali com a família dos Warrens, né? Ele tinha acesso ali aos arquivos, e aí ele construiu esse texto, né, originalmente ele em inglês, né, trazendo detalhes aí um pouco dos casos, tá? Sobre o Gerald, né, falando um pouquinho do autor, né, a gente não vê tantas informações ali concretas e palpáveis sobre o autor. Você entra até no site da Amazon, não existe a página ali do autor, né, como é de costume a gente vê a fotografia, né. Você procura até a foto, né, pelo Google de um modo geral, você dá uma tentativa também ali no ChatGPT. A foto que é atribuída a ele ali eu acho meio duvidosa. Eu preferi não trazer para cá para não tá passando ali uma informação errada, mas o Geraldo ele tem essa coisa mais, ele é mais tímido, ele não tem grandes ali entrevistas, você não vê visualmente ele aí aparecendo muito não, tá? Mas as obras deles aqui com certeza se destacam muito. O livro em si ele vai estar passeando ali por alguns gêneros, tá? E aí eu me permito a colinha aqui para não falar bobagem, tá? A gente tem aqui, ó, ele se classifica como não ficção investigativa, pode ser dado como sobrenatural, biografia paranormal, um terror realista, né? Estudo ali de demonologia e estudos espirituais, né? Essa aqui é a primeira obra, né, de uma coleção aqui de 4 livros, tá certo? Ao todo ele vai compor aqui, ó, esse pacote aqui. Em breve eu vou estar concluindo aqui a leitura dessas outras obras aqui para dividir com vocês o complemento também dessa primeira. Quando a gente pega aqui o livro, e aí é quase que impossível, né? A gente tentar ler o livro, não comparar com o que a gente tá vendo ali na ficção, né? Do filme, principalmente ali Invocação do Mal, né? Onde eles focam bem ali, né? Quem são os Warrens, né? O trabalho deles ali, né? Em alguns casos que são tratados ali durante a saga, né? Inclusive esse ano aqui vai ter o 4º filme, né, que estão dizendo aí que é o fechamento, não sei se de fato vão fechar mesmo, mas tudo indica que sim, tá? Inferno! Inferno! Mas esse primeiro livro aqui, quando a gente pega para ler, ele se aproxima muito ali de alguns casos que são comentados ali no 2º filme, ou seja, do Invocação do Mal 2, tá? Logo na abertura ali do filme, né, da Invocação do Mal, a gente fala aqui no livro, né, ora aqui sobre o caso aqui da família da MTV, né, dos Lutz, né, e aí ele pega justamente registro ali, né, quando a família Warren, né, tá ali junto com outros amigos ali, né, que estão tentando entender a situação ali, o que aqui se passa na casa dos Lutz, né, eles passam, né, tanto no filme como é tratado aqui no livro, né, que a família simplesmente abandonou a casa, né, e aí os Warrens, né, estão lá em loco, tentando captar ali algum registro, entender. Sem dúvidas, tá? O caso MTV é um dos casos assim mais impactantes da carreira ali dos Warrens, né? A gente tem esse registro aqui também no livro.
E aí um outro ponto que eu também destacaria aqui da ficção e do que está aqui tratado no livro, né, como algo documental, é que na ficção lá a gente vai ver em alguns momentos o Ed, né, ele vai pegar a Bíblia ali, ele vai abrir e ele vai realizar o exorcismo, tá? Isso não acontece, tá? O Ed, em registro aqui, ele nunca realizou nenhum tipo de exorcismo, tá certo? Ele era simplesmente, não vou dizer simplesmente, né, mas o foco do Ed aqui é ser um representante da igreja, ele é demonologista, ou seja, ele é o enviado da igreja, né, para ir até a casa das famílias, né, e testar aquilo ali se é de fato real ou não. E sendo real, né, aí o próximo passo dele é documentar aquilo ali, criar evidências, levar para a igreja, né, que isso vai como protocolo lá para o Vaticano, para que seja aprovado o exorcismo e aquela família ali seja de fato livre daquele mal, né. Até cheguei a comentar, não foi, dizendo que o autor ele teve acesso aqui aos registros, né, da família, né, dos Warrens, né, e aí dentro da curadoria dele ele teve muito esse cuidado, né, de selecionar os casos para essa obra aqui, que de fato existe um dado ali documentado e que é comprovado pela igreja que de fato existiu. Então todos os casos que vão ser tratados aqui, tá? A gente fez até uma maratona aqui também nas redes sociais, né, comentando aqui alguns casos, né, a gente falou, vai comentar aqui na parte com spoilers, né, um pouco mais sobre os Fosters, falar da família do caso West, né, tem o próprio Annabelle, né. Então assim, são vários casos aqui que de fato existem comprovações, seja uma fita, uma gravação, uma fotografia, que vai mostrar, que vai comprovar e a igreja vai auditar que aquilo ali de fato foi real, tá? Então essa curadoria aqui eu acho uma coisa bem interessante que o autor fez. Uma outra curiosidade que tem aqui também do livro, tá? E aí também é uma questão de responsabilidade, tá? Tanto dos Warrens como do autor, do Gerald, tá? Todos os nomes aqui tratados, né, seja das famílias, dos casos aqui em questão, seja das entidades demoníacas, né, que são comentadas, né, tiveram seus nomes mudados, tá? Isso é uma questão de segurança, né, para que nenhum doido aí ocultista, né, se baseie por esse documento aqui, né, e vai, enfim, fazer bobagem por aí, que não precisa nem estar detalhando o que pode acontecer. E também a questão de segurança das famílias, né? Por ser um casal assim muito famoso, né? A própria casa dos Warrens, assim, por muito tempo foi muito assediada ali por fãs, né? Imagina as pessoas terem acesso aqui aos nomes reais dessas famílias, né? Sobre o enredo aqui, tá? Vai ter muitos momentos aqui que isso tudo vai se misturar, não necessariamente são capítulos, tá? Mas a gente percebe que o autor ele separa ali alguns momentos da obra, né, para falar sobre a biografia, né, dos Warrens, né, como que eles se conheceram, como foi a infância deles, né, eles crescendo, como que eles se conheceram, o casamento, né? Fala um pouco também disso, fala da Judy, né, da filha do casal. Fala também assim a motivação, né, do porquê que eles iam ministrar palestras, o porquê que o Ed ele era pintor, o porquê que ele pintava ali casas assombradas, né? Então é uma parte aí, um outro lado que talvez ali a ficção não vai tão fundo. Não! O livro ele consegue ser um pouco mais específico nesses assuntos. Eu achei isso assim bem positivo. Existe também alguns momentos dessa obra, né, que o autor ele tem a intenção, eu senti isso, tá? Ele endossa ali muito a percepção, a visão que os Warrens eles tinham sobre esse mundo paranormal, né? Então eu não quero dar spoilers aqui nesse primeiro momento, mas a gente vai ver que ele vai reforçando assim muito dos conceitos, da percepção que os Warrens defendiam, né, nas palestras, né? Ele vai reforçando isso, ele vai contextualizando aqui alguns casos, né, que vão sendo narrados, né, fundamentando em cima dessa teoria deles, né? Então eu sinto que ele pega aquilo ali como a verdade e ele vai e reforça, tá? De longe, isso aqui não é um livro que ele vai querer te converter a fazer você acreditar que as coisas existem. Ele vai de fato dizer assim, ó, existe dados comprovados que isso existe. Agora, ele não tem nenhuma tentativa de catequizar, na verdade, né? Que as pessoas acreditem aí, não é o tom do Gerald, tá? Eu acho essa sutileza ali muito interessante como o autor ele aborda. Tem a parte dos casos, né? Que é que de fato aqui chama a atenção, acho que é a grande vitrine dessa obra, né? Toda a coleção. A gente vai ter casos aqui conhecidos como da MTV, tá?
Eu já adianto que, no meu ver, o caso aqui da MTV assim, é muito raso a forma que ele é tratada, tá? Então, se você vai comprar esse livro na intenção de querer entender o caso MTV, talvez essa aqui não seja a melhor obra para essa intenção. Mas a gente vai ver aqui também tratada, né, a obra da Annabelle, tá? O que a gente vê também da ficção da Annabelle é diferente também do que é tratado aqui, então Não perda de tempo. aqui de fato é a história real da Annabelle, né, o como que acontece, que pô, eu não quero dar spoiler, mas assim, não, em nada assim, quase nada ali do filme do que é muito denso ali da história, né? De fato houve, né? Houve uma outra história, né? Que eu acho que quem não conhece vale a pena. E temos também esse conto aqui também na nossa rede social lá. Se vocês forem procurar, tem o caso da Annabelle lá, por lá também. Tem o caso aqui da família Foster, tem o caso do ocultista do Zelin. Cara, tem muita história legal aqui, de verdade. Se você pensa que comprando isso aqui, a grande cereja do bolo vai ser a Annabelle. No meu ver, tem caso aqui melhor do que o da Annabelle aqui, que foi tratado. Gostei mesmo dos casos selecionados. Outros pontos aqui que são bacanas que o autor ele faz, tá? Ele traz aqui alguns conceitos que o Ed e a Lohane, né, explicam, né, sobre o que é a aura, né, como que a atividade paranormal ela ganha força, o que é um demônio, o que é um fantasma, quais são as hierarquias ali, né, de espíritos inumanos, né? Existe todo um conhecimento aí, né, desse mundo paranormal, né, que a princípio eu não conhecia de verdade, né? Passei a conhecer um pouquinho mais quando eu li a obra do Ed e da Lohane. Eu recomendo demais, assim, quem gosta desse tipo de assunto, esse aqui é um livro, assim, excelente para dar um start nesse tipo de conhecimento. E aí, falando um pouquinho de pontos que eu curti sobre a obra, né, eu vou destacar aqui pelo menos 4, tá, que me chamaram a atenção. O primeiro deles aqui seria a curadoria mesmo dos casos, né? Até comentei agora há pouco, né? Eu acho que o Geraldo ele foi muito feliz, né? Em ter esse cuidado de escolher somente os casos, né? Que tem ali uma comprovação ali do próprio clero, né? Da própria igreja ali, né? Auditando que aquilo foi real. As histórias em si são interessantes, tá? Tem momentos aqui que vai ter a transcrição aqui das fitas, né? Que foram passadas, né? Tem a questão de detalhes ali, né? Como que as famílias, o que elas passaram, né? Tudo que foi gravado, ele vai documentando aqui com a riqueza de detalhes, né? Assim, a sucessão dos fatos, né? O que foi acontecendo ali de estranho, né? Que foi sucedendo os casos, né? Então, essa parte documental aqui dos casos eu achei muito legal. Tem um caso aqui que vocês vão, quem for pegar aqui essa obra para conhecer, que é do ocultista Zelin, tá? Steven Zelin. E aí, assim, a forma que ele vai narrando, você consegue imaginar toda a trajetória da dificuldade ali do casal dos Warrens, né? Até, enfim, não vou dar spoiler, mas a língua coçando aqui, ó, na ponta, assim, ó. Minha língua é igual um chicote, já. Mas, poxa, você se imagina, você vê aquela cena ali escura acontecendo, o caso, é muito gostoso a leitura nesse sentido de detalhes que você se consegue projetar. Eu acho massa quando o livro ele consegue dar essa percepção. Criei um filme na minha cabeça que, enfim. Um outro ponto assim que eu acho massa nesse livro aqui é porque eu conheci os Warrens, né, ali muito em cima da ficção. E aí eu tive a oportunidade de conhecer também um pouquinho mais sobre a biografia deles, né, lendo o livro deles, aqui o registro aqui do Geraldo, né, e eu comecei a ver um pouco mais da biografia, né, então a gente vê ali o porquê das palestras, o porquê das pinturas, né, como que eles se conheceram, fala um pouco da Judy, né. E aí, por fim, né, existe um outro ponto que, cara, porra, Darkseid, né? Você vê o projeto, olha isso. Você pensa aqui que é sujeira da minha estante, né, que eu não tô limpando, né? Tá tudo sem poeira aqui. Isso aqui é detalhe mesmo, assim, da obra. Eu achei incrível, incrível, porque a gente pensa assim, pô, 1980, né, aquela coisa, os diários, registros, né? Tem uma carinha aqui de diário, né? O acabamento aqui em verniz, localizado aqui dourado, né? Tanto o nome Darkseid como o nome deles. Nessa lombada aqui, no verso aqui com a fotozinha aqui do casal, quem não conhece, ó, tá até aqui. E, enfim, por dentro aqui um material assim, lindíssimo. Eu vou me policiar para não estar rasgando mais elogios para Darkseid, porque isso pra mim é chover no molhado.
Não só ele é lindo, tá? Mas todo o box aqui. Enfim, amei. E chega esse momento aqui de rasgação de elogio dessa capa, tá bom? Agora, lógico, né? Toda obra tem o seu lado bom e tem um lado ali que talvez não chama tanta atenção, né? E pontos aqui também nesse livro aqui, eu acho que tem falhas ali, no meu ver, tá? Pra mim, minha opinião. O primeiro deles, tá? Quando eu tive a oportunidade, antes de comprar esse livro, né? Eu tava na livraria e aí eu fiz o que eu faço de costume, né? Abri aqui o sumário. Aqui, ó. Peguei aqui o sumáriozinho. Opa! Não vai focar tanto aqui porque eu congelei aqui o foco. Mas, e aí, enfim, lendo o sumário aqui, eu digo, opa, que massa, tem MTV, tem a Annabelle, tem outros casos aqui que eu não conheço. E aí me chamou a atenção o primeiro livro para comprar. Só que quando eu fui, eu acho que eu fui com muita sede ao pote, né? Eu pensei assim, eu digo, pô, vou entender que de fato, né? Eu conheço a história ali, em vários filmes, na verdade, né? Que você vai ver sobre a MTV, né? Eu fico sem saber quem é o original. Eu sei que tem um lá de 1900 e pouco, mas quando a gente pega o livro, né? Eu penso que vai explicar um pouco ali como foi o caso do assassinato e tudo mais. Só que a gente sente que pula essa etapa, né? O livro ele já traz muito ali o pós da família Lutz, né? Quando sai da casa ali. Então quem viu Invocação do Mal 2 é exatamente aquela cena como começa a ser descrita aqui também, tá? E aí quando for na parte de spoilers aí a gente vai dar uma analisada melhor nesse começo, tá? Mas foi uma coisa ali que eu não curti muito. Tem um ponto aqui também que me incomoda no livro, tá? Que é a questão das retomadas que o autor faz, tá? A gente nota, é muito claro que depois da metade do livro pro fim, o autor ele começa a fazer algumas retomadas ali de alguns casos que ele já descreveu, de alguns conceitos ali apresentados, que eu acho que é muito mais ali para defender. Eu acho que em algum momento ali ele veste aquela camisa ali dos Warriors, né? Com a missão que eles tinham, né? Da mensagem que eles querem passar para o mundo, né? E a gente sente que ele tenta evangelizar assim o leitor, né? De tipo, ó, isso aqui é importante, isso aqui aconteceu por isso, tal. Então eu acho que esse é um ponto que da metade do livro pro fim, alguns momentos isso vai acontecer e foi me incomodando, tá? Porque, enfim, pra mim já tava claro desde o primeiro momento, do segundo ali, o que era a proposta deles, né? A missão, e aquilo ali ele volta, meio que, vou chamar de evangelizar, porque eu acho que ele toma isso como postura até o fim do livro, para que a gente tenha cuidados ali com o ocultismo, né? Outro ponto aqui, tá? E a Darkseid também, assim, ela é linda de vários visuais, né? Mas ela também teve, no meu ver, isso aqui foi um problema mais da editora, que é a questão da diagramação. Vou até abrir aqui, ó, aleatoriamente aqui para vocês verem. Olhem como é esmagada a leitura. Então, assim, esse entrelinha aqui, eu costumo ler muito assim, né? Ou cedo da manhã ou tarde da noite. E assim, é o horário do sono e assim, eu vou lendo, vou curtindo. A leitura ali, quando tá super empolgado ali, o sono passa um pouco. Mas, mesmo interessante aqui a história, né? E essa entrelinha vai forçando a vista, assim, diminuir. Termina me dando... dificultou um pouquinho a leitura, tá? Então, não faça mais isso, tá? Darkseid, não... E outras editoras. Deixe uma entrelinha aí, porque é conforto visual, tá? No mais, cor da papel tá ótimo, só o entrelinha na próxima, tá? Amo vocês. E aí uma outra coisa, um detalhe, tá? Geralmente aqui a própria editora traz aqui nas últimas páginas aqui a foto do autor, né? Dados do autor. E quando a gente vai ver sobre o Geraldo, né? Como eu comentei, você não tem tanto, né? Eu achei estranho, achei que isso seria até uma falha ali da Darkseid. Eu não tô culpando eles por isso, tá? Mas eu acho que é da obra em si, de Geraldo, tá? Acho que ele podia botar uma fotozinha, enfim, por ser tímido ou não, mas eu acho que, cara, todo leitor gosta ali de ver também um pouquinho ali do quem é o autor, né? Quais foram as outras obras, né? Fazer o cara crachar. Bom, gente, e aí a gente chegou naquele momento aqui que eu vou daqui pra frente com spoilers. Então aqui é a análise do que eu entendi, percebi do livro, que eu quero comentar com vocês, tá? Então se vocês querem ler a obra e não terem spoilers, vou me despedir de vocês e voltem aqui depois para a gente trocar uma ideia aqui nos comentários que vocês entenderam também, tá bom? Então vamos para a parte com spoilers. Bom, chegando aqui nesse momento aqui que a gente vai falar um pouco mais assim
aprofundado do livro, tá? Eu queria trazer a temática aqui das palestras dos Warrens, tá? Eu falo muito aqui da ficção porque é muito difícil dissociar, né, o filme da obra, do livro, né? E quando a gente vê o filme, né, a gente não entende, a gente vê ali as cenas de palestras acontecendo, mas não se explicam o porquê que eles faziam palestras. Será que era um ar de vaidade ali do casal? E aí eu entendi que não, tá? Eu achei que era muito ali publicidade, né, sobre o casal, né? Pelo menos era a percepção que eu tinha. Só que não, de fato eles tinham ali um compromisso ali muito social, né, com as palestras deles, né? O Ed e a Lohane, né, eles viajavam, né, aos Estados Unidos, iam para outros países, né, levando o material que eles tinham, né, para dividir, né. E aí o que é que eles apresentavam nessas palestras, tá? Eles mostravam, né, os casos, né, de possessão, as manifestações, né, que aconteciam, né, das atividades paranormais, né, nos casos que eles estudavam. E aí eles levavam fitas, levavam fotografias, né? Eles comentavam ali, eles começavam a apresentar ali aqueles conceitos, né? A diferença ali de fantasma, a diferença ali de entidade demoníaca ou inumana, né? Como eles chamam. Então aquilo despertava muita curiosidade no público, tá? E aí falando uma questão assim muito interessante do público, né? Vocês vão entender agora o porquê. Metade desses casos, né, que o Ed e a Lohane, né, eles investigavam, né, eles começaram a perceber que eram sobre os jovens. Tinham jovens relacionados, adolescentes, né? Então o foco deles, na verdade, era realizar essas palestras, né, levando isso para o ambiente acadêmico, né? Então eles iam para essas universidades, né, para alertar, né, os estudantes, os jovens, né, o perigo, né, que existe, né, quando você se envolve ali com o mundo oculto, né, que não é uma brincadeira, apesar da indústria, né, por alguns momentos ali. Eu vou até deixar aqui um negócio que eu achei bem curioso, tá? Antigamente o pessoal vendia o tabuleiro Ouija, né, como se fosse um brinquedo, tá? Ouija, it's just a game, isn't it? Isn't it? Isn't it? Parker Brothers kind of fun. Muitas pessoas assim tratavam o oculto, né, como algo divertido, como uma brincadeira, né? E aquilo ali começou, né, naquela época ali dos anos 60, 70, né? Muitos casos, né, acontecendo ali, né, de atividades estranhas, né, de paranormais, entidades demoníacas, né? E isso encheu de certo modo a pauta, né, a agenda ali dos Warrens, né? A todo momento ter que investigar. E você ter ali metade dos casos serem jovens, né? Então esse compromisso das palestras, ele estava muito além de fazer publicidade do trabalho deles. Era um trabalho realmente assim de educação, né? Então alertar os jovens, né, o perigo ali do ocultismo e tal. Não brinquem com tabuleiro aí Já. Isso tudo dá pra... Eu nunca vou saber falar isso direito. Então assim, as palestras deles eram sempre muito lotadas, né? Então sempre que terminavam, né, ali de apresentar os casos, sempre tinha aquele momento de perguntas. Eles na verdade entendiam ali que o interesse era importante, né, para poder fixar, né, a mensagem que eles tinham sobre o mundo oculto, tá? Um outro ponto aqui que eu acho bacana também, que é tratado aqui no livro, é a questão aqui das pinturas do Ed, tá? Logo quando o Ed e a Lohane eles se casaram, né, eles tinham que ter o seu sustento, né? Eles tinham o trabalho deles, né, com a demonologia, né, em paralelo. E aí o Ed, ele também era artista, tá? Ele pintava, né, e vendia seus quadros. E aí ele decidiu usar o útil e o agradável, tá? A Lohane, ela é clarividente, tá? E para quem não conhece muito o que é isso, imagine que ela conseguia entrar no ambiente aqui, de repente nessa sala aqui, e saber, né, tipo, energias passadas, né, de outros moradores, né, que habitaram aqui esse apartamento. Então ela consegue saber se o espaço tem uma energia boa, se tem uma energia ruim, tá? Não associe o dom da Lohane a só atrair coisa ruim. Ela também conseguia sentir coisas boas, tá? Mas ela usava essa ferramenta dela, né, para os casos, para entender se ali existia algo ruim ou não, né? E aí, enfim, né, quando a Lohane ela tinha ali a sensação que algo era assombrado e tal, o Ed, ele chamava ela, né, para viajar, iam de carro até a determinada casa ali em questão que eles entendiam que era assombrada,
ele armava ali o cavalete dele, colocava ali a tela para pintar, e ele começava a pintar no jardim da pessoa ali, aquela casa, né? Às vezes até o próprio morador daquela casa, né, brachava ali pela janela, né, sem entender muito que maluco é esse que tá pintando aí a minha casa. Ele pintava, quando ele finalizava, ele pegava aquele quadro, ia lá na porta, batia e dizia assim, ó, eu sou o Ed, sou a Lohane, eu fiz aqui a pintura da sua casa, posso entrar para conversar com você? Não! E aí, enfim, né, aquilo deixava eles também curiosos, né, pela abordagem, pelo tipo de presente, né, que o Ed ali estava oferecendo. Quando eles entravam ali em conversa, né, o Ed ele tinha a oportunidade, né, de conhecer a história da casa, né, e da Lohane estar ali em loco para sentir se ali de fato ela percebia algo, né. E aí ele, durante o papo ali, durante a presença da Lohane, né, eles tinham a certeza ou não se aquela casa era assombrada. E aí, sendo assombrada, eles ofereciam o serviço deles ali de conseguir resolver, né, aquela situação. Então, tinha esse lado ali capitalista ali do Ed, né, de pintar aquela coisa, né. A primeira tela era um presente, né, para poder ser esse momento network. Mas depois, quando ele chegava até a casa dele, ele pintava novamente a casa, né, e aí ele colocava no acervo dele ali para vender. Então, um outro ponto aqui do livro que chama atenção também são a parte dos casos, tá? Um deles que a gente vai encontrar aqui é o da Annabelle, tá certo? Eu já adianto assim que o da Annabelle, no meu ponto de vista, não é o mais interessante, tá? E eu entendo porque que a ficção ela não seguiu à risca a história original, tá? Se você pega o filme e você vai ler o livro, você sente que assim, pô, eu não lembro disso ter acontecido no filme. Deixa o like no vídeo, senão de noite eu vou estar em cima da tua cama. A gente vê uma adaptação muito bruta, né, do real, vou chamar real porque de fato tem algo documentado sobre a boneca, né, e a ficção. Quando a gente conhece a história da Annabelle aqui, né, é uma história que eu já comentei aqui no outro vídeo aqui, de objetos sobrenaturais, tá, que a boneca Annabelle, né, ela foi um presente, na verdade, né, da mãe para sua filha. A filha, que era enfermeira, vivia num apartamento com a amiga dela, né? Ela ganha essa boneca da mãe, ela acha a boneca assim linda demais. Tem aqui até a fotozinha aqui, ó, da bonequinha Annabelle, tá certo? Se você ainda não conhecia ela, a bonequinha de pano, tá? Eu vou dar um zoom aqui, focar. Ela tinha esse rostinho assim, parte de pano, parte costurada, tá certo? E na época, ela achou a boneca assim a coisa mais linda do mundo, né? E aí ela começa a observar que a boneca ali vai mudando de posição. Tem hora que ela desce do ambiente que ela tava na cama, ela começa a cruzar ali as pernas, descruzar os braços, né? E aquilo vai chamando a atenção dela, mas assim, nada a priori de nenhum tipo de grande alarde, né? Passa-se mais tempo, né? E a boneca ela começa a ser mais audaciosa, então ela começa a mudar de cômodos, então ela sai do quarto da filha, né? Vai para o sofá da sala. Ela tem um momento ali que é tratado na história também aqui na descrição, que a boneca ela fica de joelhos próximo à porta de entrada. E detalhe, como vocês viram, né? A boneca é de pano, anatomicamente, né? É impossível a boneca ficar de joelhos e permanecer, né? Então, aquilo foi muito curioso, né? E quando tudo isso junto, né, começou a acontecer, ela decide chamar, né, uma médium, né, para entender o que está rolando. A médium vai até a casa dela, né? E aí o espírito vai e se comunica com essa médium, e ela descobre que quem está ali próximo da boneca é uma menina de 7 anos chamada Annabelle, e ela queria ali uma companhia, via a figura ali das meninas como se fossem crianças, queria estar próxima, né? E aí a médium vai e repassa a mensagem que a boneca Annabelle queria se sentir parte da família, queria se sentir queria ter a permissão de morar ali com elas, né? E aí as meninas ali muito tocadas, né, pela mensagem da médium, né? Elas são enfermeiras, tem esse tom ali muito assistencialista, né? E aí permitem que a bonequinha passe a morar. E aí o próprio Ed repreende, dizendo assim, poxa, vocês não deviam ter feito isso, foi muito errado vocês permitirem a presença de um espírito aqui na casa de vocês, tá? E aí, enfim. Que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice.
Existe um momento ali em que um amigo, tá? Ele está ali visitando as meninas e ele adormece no sofá. Ele vai dentro do sonho, tem a visão que a Annabelle aparece de pé sobre ele, né? Isso no sonho. Ele começa ali a escalar as pernas ali do rapaz e aí começa a se aproximar ali do pescoço e tenta esganar com as mãozinhas ali de pano, né? No sonho, né, ele tem aquela percepção ali de paralisia, ele não consegue se desvencilhar daquela situação. E aí ele consegue finalmente acordar. Quando ele se levanta ali do sofá, a boneca não está ali na proximidade dele. Ele vai até o quarto. Quando chega no quarto, ele encontra a boneca ali meia troncha caída. E quando ele se aproxima da boneca, ele sente assim uma energia negativa, assim. Quando ele se vira, ele ter ali o peito dele ali arranhado. Quando ele levanta a camisa, ele vê o ferimento ali, toda a gravidade, né? Ele pede ajuda ali às amigas ali que são enfermeiras. Eles têm a princípio o tino, né, de ir até o hospital, né, para poder fazer os curativos, mas cai a ficha de dizer assim, poxa, o que é que a gente vai alegar no hospital? O que é que foi que ocasionou isso, né? Então, por elas serem enfermeiras, né, elas fazem ali o curativo e magicamente ali, misteriosamente, digamos assim, as feridas depois de 2 dias elas somem. As meninas super apavoradas, né, com o que está acontecendo, entram em contato com a igreja, né, e a igreja envia os Warrens, né. E aí nesse momento, né, os Warrens, eles entendendo a gravidade da situação, né, eles falam com a filha, né, que era dona da boneca, né, e diz assim, ó, eu acho importante a gente levar essa boneca, tirar daqui da sua casa para que a energia, né, aqui volte a se restabelecer, né. Ela concorda. E aí entrega a boneca para Lorraine, né, pro Ed. Eles colocam a boneca ali no porta-malas do carro, né, e eles seguem em direção à casa deles levando a boneca, né. E em alguns momentos ali o Ed dirigindo, ele sente que o volante ali, ele tá conduzindo e ele sente aquelas fisgadas, né, tentando algo puxando ele para sair da estrada, né. Então aquilo vai acontecer 1, 2, 3 vezes, o Ed ele para ali o carro, ele desce com água benta, ele abre a porta-mala, joga água benta na boneca ali para enfraquecer ela, né, o espírito que tá com ela, fecha ali o porta-mala, né, e segue a viagem, eles conseguem chegar. É massa quando você tem a mesma história ali tratada, ora por esse livro, ora por outro livro, mesmo caso, né, você vê o complemento, né. Por ser, né, a narrativa aqui dos Warrens, né, eles começam a falar ali de coisas que aconteceram ali dentro da casa deles, né. Então a boneca, a princípio, quando chegou, ela não ficou confinada naquela caixa de vidro, né, que a gente vê até hoje em dia, né. Ela ficava ali no canto ali da casa, na cadeira, no sofá ali. E coisas estranhas também aconteceram na casa dos Warrens, né. Então objetos apareciam levitando. A boneca também se transmutava de um lugar para o outro, né? O Ed sentiu a necessidade de colocar de fato a boneca dentro do Museu do Oculto, né? Vulgo ali o porão da casa dele, né? Aquele quarto, né? E aí um outro fato curioso também que eles descrevem, né? Tá ainda nesse caso, certa vez estava o Ed e um policial, né? Investigando ali no escritório deles, né? O escritório do Oculto, né? Sobre um caso ali de bruxaria, né, local ali que estava acontecendo. E aí, em dado momento, o Ed recebe uma ligação, ele pede licença ali ao policial, ele se retira da sala para atender essa ligação e fala pro policial, pede que ele não toque em nada, né. E aí, quando ele sai, atende a ligação, volta, ele encontra ali o policial meio chocado ali, né. Ele percebe que algo aconteceu, pergunta se está tudo bem. E aí o policial é bem enfático em dizer assim, você sabe o que aconteceu. Então, tendo em vista todas essas ocorrências, né, aí os Warren, sim, de fato, eles entendem que a Annabelle tem um espírito ali maligno muito poderoso, né, colocam ali dentro daquela caixa de vidro, porque simplesmente um simples toque na boneca é um canal ali de contato com essa entidade, né, que ela vai se aproximar e ela termina grudando ali na pessoa para fazer algum tipo de mal, né. Um outro caso assim que me chamou bastante atenção aqui foi o caso West, tá? O caso West envolve ali o exército, né, americano, tá? E aí certa vez, né, o oficial militar ligou pro casal dos Warrens, né, convidando eles, dizendo que queriam que eles fizessem uma palestra, né, lá pros cadentes onde eles estavam e que também queriam um momento ali
para conversar ali sobre um caso estranho que estava acontecendo ali dentro da mansão onde eles se reuniam, né? O casal Ed e a Lohane entendem ali prontamente a urgência, né? E eles topam, né? No dia seguinte, né, o exército envia um carro, né, para buscar eles, né? Quando os Warrens eles chegam, né, no local, né? Eles chegaram ali um pouco antes, né, da palestra, né, para poder se reunir, falar o que estava acontecendo. E aí o oficial começa a detalhar que existia ali um espírito ali. Ele acreditava que era um espírito, né, que estava pegando objetos ali de valor dentro dessa mansão ali do exército, que ele não chamou de roubar, mas estava desaparecendo, porque passava dias sumido, né, aquele objeto, e reaparecia ali num quarto principal lá, em um andar superior dessa mansão. E aí a Lohane, por ser clarividente, né, ela pede ali para passear, percorrer ali os espaços, né, dessa mansão, e aí todo mundo topa, né, o tour junto com a Lohane ali para ver se ela conseguia perceber ou entender algo, né. E aí durante o tour, né, ela vai passando ali, cada andar, né, percebendo. Ela sente que em um dos quartos ali, inclusive do térreo, houve ali a presença ali de um presidente, e aí o oficial militar ele vai lá e confirma que de fato houve sim, né, esse presidente lá hospedado por um tempo. Ela sobe as escadas, entra quarto a quarto, ela sente que em um dos quartos tinha uma energia assim mais forte, né. Ela consegue perceber que existia a mãe que observava o filho ali da janela desse quarto, né, no jardim, né? E aí o oficial militar confirma que era a mãe dele, no caso, né? Que observava o próprio filho, né? Fala o nome dela. Então tudo que a Lohane ela ia percebendo, né, naquela mansão, de fato o oficial ia concordando e comprovando que de fato ele se surpreendendo, né, com o dom dela, né? Só que em determinado momento o horário da palestra se aproxima e aí eles dão a seguinte sugestão: vamos realizar a palestra, a gente faz o papo e depois, quando terminar, a gente volta e dá sequência aqui a nossa investigação. Todos topam e aí a palestra vai e acontece, né? O Ed e a Lohane vai lá, mostram o material que eles têm para apresentar, tem aquele momento de perguntas e aí, 5 minutos depois, né, de toda a palestra, de toda a parte de perguntas, quando se encerra, eles se recolhem, né, novamente para a mansão. E aí a Lohane ela vai e se disponibiliza, dizendo assim, vou ficar aqui durante essa noite para entender se eu consigo sentir esse espírito aí que está causando esse tumulto aqui interno, né, de estar desaparecendo os objetos. Todos concordam, né? A Lohane ela escolhe ficar nesse quarto do primeiro andar, né, onde ela sentiu ali aquela energia da mãe, né, que observava o soldado. Ela se senta na cama. Ela baixa as luzes do ambiente, deixa só uma luz ali próxima dela, né? E ela se concentra ali e ela consegue sentir a presença ali de uma entidade, né? De uma pessoa negra que se aproxima até ela, né? E aí, enfim, né? Nessa percepção, ela começa a entender quem era essa pessoa, né? Ele entende que... ele explica para ela, né? Dizendo que ele foi preso naquela mansão por assassinato e que o exército perdoou a sentença dele, né? Só que ele se sente muito culpado, então a Lohane, ela pergunta se é ele que de fato está fazendo esse tipo de brincadeira, né? De estar sumindo com alguns objetos e levando para penteadeira, né? Desse quarto mais acima, e ele fala que de fato sim, é ele quem está fazendo isso, porque ele quer chamar a atenção ali do exército ali para a dor, para a angústia que ele está sentindo ali, que mesmo perdoado, ele se sente muito arrependido do que ele fez, né? Aí a Lohane, ela tem esse lado assim muito psicológico ali de tratar ali com esses espíritos, né? De reforçar, né, a visão que tipo, ele já havia sido perdoado, não tinha o porquê dele estar fazendo isso, né, que estava colocando literalmente o exército ali em maus lençóis, né, tá tirando inclusive até a credibilidade, né, você dentro do quartel, dentro do ambiente ali que é para ser seguro, né, as coisas desaparecendo, né, e aquilo ali estava incomodando e muito o oficial, né. Até a entidade diz assim, poxa, não era a minha intenção que isso estivesse acontecendo e tal. Mas, enfim, a Lohane é bem enfática, pede para que ele não faça mais isso, que ele já foi perdoado, né, que ele aceite esse perdão e que ele se livre desse sentimento aí de culpa, né. E aí, enfim, né, a Lohane ela sai desse ambiente, retorna, encontra com o oficial militar, conta o que aconteceu, né.
O militar até ele diz assim, eu não tenho uma lembrança aqui de conhecer nenhuma entidade lá, ele até fala o nome dele, que é um tal de Greer, tá? Não conheço nenhum Greer, muito menos, nunca houve aqui na história da nossa corporação aqui uma pessoa negra, né? E aí, enfim, o caso em tese ali tinha sido resolvido, né? Poucos dias depois, né, a Lorraine ela recebe ali uma ligação do próprio oficial, né, ligando para ela para dar uma satisfação, dizendo assim, que de fato eles encontraram, né, o registro, né, dessa pessoa, né, o que o Greer de fato ele existiu, só que ele não era um soldado do exército, ele era o porteiro, né. De fato ele foi acusado de assassinato, foi perdoado pelo exército, né, e aí, enfim, só mais uma certeza aí, né, do dom da Lorraine, né, o quanto que ela conseguiu ali ajudar o pessoal nessa casa, né. Outro caso assim que eu gostei bastante aqui, tá? É muito caso, tá? Mas eu selecionei aqui uns 3, 4 aqui que eu acho que valem ser comentados, tá? Foi o da família Foster, tá? Eles botam aqui o nome da mãe, né, dessa família aqui, a Sandy, tá? Que ela entrou em contato com o Ed e a Lorraine, né? Pedindo ajuda, né? Então, tentou o contato, deixou a mensagem ali na secretária eletrônica, né? A Lorraine só conseguiu ver a mensagem dela, né, quando era ali por volta das 00:40, né? E aí, pela gravidade, né, do que foi dito, né, na gravação, né, a Lorraine ela nesses casos assim de urgência, não tem horário para ligar, ela liga mesmo para a pessoa para passar ali entender o que está acontecendo. Quando ela ligava para Sandy, né, ela percebia que o telefone alguém atendia, mas ficava um ruído ali, inaudível ali, não se entendia o que estava acontecendo, e ela desligava a ligação, tentava novamente e o mesmo acontecia. Ela fez isso umas 3 vezes sem sucesso de contato com a senhora Foster, né? Ela vai ter a ideia de ligar para a telefonista. Lá eles tentam também, o mesmo acontece. E aí também uma coisa que ela percebe é que na linha telefônica da senhora Foster nada de anormal estava acontecendo, que de fato era um fenômeno assim que ela não estava entendendo o porquê que estava acontecendo, né? No dia seguinte, né, a Lorraine ela vai em deslocamento até a igreja, né? Quando ela chega no local, ela tenta mais uma vez ligar para a senhora Foster, né? E aí quando ela liga, finalmente ela atende, né? Inclusive até ela diz assim, poxa, eu tentei a noite inteira falar com você, tive dificuldade, né? E a senhora Foster até acha estranho, né? Diz assim, como que você tentou? Eu fiquei próxima do telefone, estava muito ansiosa que você desse o retorno pra gente, mas em momento algum o telefone tocou, né? Quando eles chegam lá, né, na casa, né, o Ed ele já vai armando ali o gravador, colocando ali sobre a mesa, convidando ali a família para começar a captação ali da história, né, o documentar. Enquanto isso, a Lorraine ela pede ali uma permissão, né, para circular na casa, né, para ver se ela consegue sentir algo de anormal, né. Durante a gravação, né, do Ed, né, a senhora Foster, né, ela comenta uma coisa bem curiosa, né, que ela comprou um livro de rituais de bruxaria, né, que foi dado à filha lá de 15 anos, a Maggie, tá? Eu acho uma coisa muito legal aqui do livro, tá, que mesmo o Ed e a Lorraine, né, eles sendo tão religiosos, né, eles têm ali o cuidado, né, de dizer, né, dentro dos registros deles, né, que existem 2 tipos de bruxaria, né? Existe a bruxaria boa, que se faz uso aí das energias dos elementos naturais para algo bom, e tem a magia ruim. E o que a gente vai ver nesse caso aqui é a magia ruim mesmo, tá? E aí, enfim, a filha ganha esse livro de Natal, ela abre o livro, ela consulta, e ela diz assim, esse daqui eu consigo executar. Veja o pensamento da menina, né? E ela simplesmente escolhe lá um ritual para invocar 75 demônios dentro da casa dela. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Ela acha que aquilo ali é fácil de realizar, ela vai e faz o rito ali todo que o livro estava descrevendo. Nada acontece ali a princípio, né? Passa esse tempo, né? E aí uma certa noite, quando as crianças estavam ali, né, sozinhas dentro de casa, né, coisas estranhas começam a acontecer, né? Batida de porta, móveis levitando, móveis se golpeando na parede, né? Aquilo assustando as crianças, né? Elas correm pro quarto, né? É descrito aqui no livro, né, que a Maggie ela estava ali fechada, com os olhos fechados,
e ela mesmo assim conseguia ver uma entidade ali se aproximando dela, né? E aí, uma segunda vez que aconteceu esse ataque, né, digamos assim, novamente os móveis começaram a se golpear, a se bater, levitar, bater na parede, as crianças se assustarem, né? Dessa vez, assim, em vez de cada um sofrer isoladamente no seu quarto, né, elas se reúnem no quarto da Meg, né? E aí, enfim, eles começam a perceber que quando a luz estava acesa, né, aquele mal não se aproximava. Um dado momento ali dentro desse tormento, né, os fenômenos ali cessam ali um pouco, né, e eles têm a ideia de tipo assim, a gente precisa fugir dessa casa aqui o quanto antes. Eles partem em disparada, né, até a porta da entrada, conseguem sair da casa deles, né, eles se protegem ali debaixo da luz do poste, né, que está ali de frente à casa, né, eles olham até ali para a casa deles e pensam assim, vamos partir para o campus, lá a gente tem um telefone, liga para o papai e para a mamãe, né, e pede para buscar a gente. Ao chegar lá, né, no momento que eles iam fazer a ligação para os pais, né, o policial vê eles três ali reunidos perto ali do telefone, ele se aproxima e diz assim, o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? O que é isso? Quando as crianças explicam, né, o que de fato houve, ele entende ali a gravidade ali do ponto, né? Ele vai, telefona para os pais e diz assim, ó, estou aqui com a guarda dos seus filhos e tal. Os pais agradecem, né, o fato deles de estar com eles, né? Pede para que os leve, né, até a casa, né? Que os Fosters estavam a caminho da casa, né? E tudo isso aconteceu exatamente no momento em que a Lohane estava tendo contato com a senhora Foster e o telefone não estava funcionando. Então ficou muito claro ali, tanto para o Ed e para a Lohane, né, o que estava acontecendo, né? Que de fato existia ali uma entidade maligna dentro dessa residência que eles precisavam agir. A Lohane, ela, inclusive dentro do passeio dela, ela sentiu dificuldade ao chegar ao primeiro andar. Quando ela subia as escadas, ela sentia que algo empurrava ela de volta, né? Então foi um ambiente que ela teve bastante dificuldade de chegar, né? O Ed vai, pega a água benta, começa a tentar subir ali com a Lohane ali as escadas, sente essa mesma dificuldade, quase como se fosse alguém tentando empurrar eles ali com força para caírem de costa, né, para as escadas, né? E aí o Ed pega essa água benta, joga, né, faz o sinal da cruz no ar, né? E ele consegue enfraquecer um pouco essa entidade para poder se aproximar, né? Do casal, né? Eles entram ali nos quartos dos filhos, né? Os mais novos, nada tinha ali de anormal, né? Quando eles se aproximam do quarto ali da Meg, né? Da menininha de 15 anos, eles sentem ali aquela energia mais pesada, né? Mais uma vez o Ed faz o movimento de cruz com a água benta, né, no ar. Ele consegue entrar no ambiente e aí quando ele sente aquela energia carregada que ele observa, ele vê velas de conjuração no quarto dela, né, vê o livro de ritos, né, que ela recebeu, né. A Lohane e o Ed prontamente pegam um saco de lixo, começam ali a tirar tudo que é do mundo oculto, né? Vários livros que eles foram encontrando dessa linha foram colocando nesse saco junto com as velas, né? E aí, em suma, né, eles dão esse seguinte diagnóstico, né, para a família, né? Que se livrem de tudo que for do mundo oculto, né? Toda essa parte essa biblioteca se desfaçam, tá certo? Essa energia acumulada, ela tende a se dissipar. Se eles não tinham costumes de ir à igreja, o Ed, ele recomendou muito que eles passassem a frequentar a igreja, né? Que fossem felizes dentro da casa, que toda essa energia junta, toda essa vibração aqui positiva, né, acontecendo dentro da casa, a tendência é que toda essa energia maligna seria enfraquecida, tá? E aí esse material segue com o Ed e a Lohane, né, principalmente as velas e o livro de ritos, né, fica no museu lá do oculto dentro do acervo dos Warrens. Um outro caso que acho que vale aqui destacar é do ocultista Steven Zelin, tá? Ele tinha ali 55 anos e ele fazia um tipo de magia ali um pouco diferente do que o casal ali já estava acostumado, tá? Ele tinha aquele dom de fazer o espéculo, né? É aquela magia que você direciona as intenções ali para um espelho, né? Então ele, em dado momento, né, o Steven, ele fez um grande rito, né, que passou várias horas, né, para concluir esse rito. E aí ele utilizava desse espelho ali para desejar o que ele queria que acontecesse e o espelho projetar aquela imagem, né, para ele, né. Então ele inicialmente, quando ele fez o conjuro, né, ele via aquelas imagens de porradas um pouco distorcidas, ele não tinha tanto claro ali a percepção do que era, né.
Mas dias vai se passando, ele vai refinando ali o trabalho dele, ele começa a ver pequenas cenas ali que são aparentemente desinteressantes para ele, e aí ele vai refinando, passa-se dias, passa-se semanas, né? E a qualidade da magia dele se eleva num grau que, ao imaginar algo que ele quisesse que acontecesse, aquela imagem ali estava ali de fato se apresentando no espelho, e depois de um certo momento aquilo seria realidade, tá? Até o livro comenta assim que ele em determinado momento imaginou uma pessoa subindo na escada e se lançando ali no topo dessa escada para o chão, né? Foi um dos casos ali que foram tratados por ele, que foram comentados ali por ele. O que ele não se atentou foi, esse rito, na verdade, ele tinha uma parte que era de adorar ali ao Satã. E ele não fez essa parte ali do ritual, né? E aí, como consequência, né, toda a magia que ele desejou, né, para aquela pessoa, aquilo voltou contra si. Então, em suma, né, ele passou a ser ali atormentado, né? A casa dele começou a ver objetos levitando, batendo, vozes, batida de porta. Então, a vida dele de fato se tornou um grande tormento, tá? E aí, em uma atitude desesperada, ele liga para a igreja, né? Reporta o que está acontecendo na casa dele. Ele pede que algum demonologista vá até a casa dele, né, para entender o que está acontecendo e ajudar ele, né, daquela situação. Então os Warrens são enviados, né, para essa missão, né. Quando os Warrens chegam até a casa dele, né, sente aquela energia ali pesada, né, e em dado momento ali ele escuta um barulho de buzina, né. Quando ele brecha ali, ele vai e vê que o carro dele está simplesmente estacionado no meio da avenida. Então ele sai da casa, ele vai até a avenida, ele até pensa que o carro tinha sido arrombado, né? Quando ele pega na porta ali, ele vê que o carro está com a porta ainda trancada, né? Ele vai destrancar. Quando ele entra no carro, olha o freio de mão está inclusive puxado, né? Então assim, fica muito mistério como que o carro foi parar ali no meio da avenida, né? Com a porta trancada e o freio de mão puxado, né? Quando o Ed retorna, né, ele começa a ver ali a gravidade, né, dos fatos ali acontecendo. Ele vê os objetos levitando, ele vê as coisas caindo no chão, ele escuta barulho de passos, todas aquelas manifestações que a gente já conhece quando se trata ali de atividades inumanas, né. E então o Ed e a Lohane, né, tem a ideia, falam com o Steven, né, dizendo que é o seguinte, ó, a gente vai precisar levar esse teu espelho, vai tirar daqui para que a energia aqui da tua casa ela volte a se tranquilizar, né. Então eles fazem lá um momento ali de purificação ali da casa, né? E levam o espelho, né? Colocam o espelho ali sobre o carro e seguem viagem. Só que o que o Ed não imaginou, né? E a Lohane, né? Que a volta dele seria algo tão conturbado, tá? Houve, na verdade, 6 tentativas, tá? De que um fim ruim acontecesse, né? Pro casal. Seja com o carro ali passando em alta velocidade, tirando um fino ali no carro deles, carretas passando também, fazendo esse mesmo fino, carro em contramão, né? E aí o Ed ali, meio que impressionado com o que estava acontecendo, ele decide sair dessa via principal que ele estava, dessa estrada, né? E ele vai por um outro caminho alternativo, né? Menos movimentado, para que eles consigam chegar até a casa deles ali em segurança, né? Só que o Ed dirigir, né? Ele vai sentindo que logo atrás dele tinha um carro ali que estava se aproximando, com os faróis ligados, né? E que em dado momento esse carro ultrapassou eles, né? E ficou na frente deles, né? Não desapareceu. Questão ali de uma distância de 1,5 km, e o Ed continuou seguindo o trajeto dele até a casa, né? Rapidamente esse carro ali, ele entra em alta velocidade, ele atravessa ali um percurso de uma ponte, sobe uma colina, né? E o Ed ainda estava se aproximando de chegar nessa ponte, né? Quando ele chega nessa ponte, que ele começa a entrar na ponte, né? Na velocidade de umas 65 km por hora em média, né? Ele observa que o carro que estava lá na frente dá uma meia volta, desce a colina e volta para o caminho da ponte, né? Quando o Ed ele percebe que aquilo ali é um risco para ele, ele olha para trás, ele vê que não daria tempo de chegar, né? Retornando de ré a ponte. Ele não podia jogar o carro para o lado porque havia um abismo muito grande nessa ponte, daí era água. Então ele só tinha um caminho de seguir em frente e concluir aquele trajeto, né? E rapidamente assim o carro chegou até eles, né? Em altíssima velocidade. E quando ele vê aquele farol do carro ali bem alto ali sobre o rosto do Ed e da Lohane, né? Ambos ali se pegam ali no momento de fé, né? Ali de
de pedirem, né, um direcionamento, uma luz ali, uma proteção para eles, né? E aí o carro que passa eles, né, na verdade, né, não tinha espaço para passar por lá, né, seria de fato um choque frontal. Só que o carro, quando pensa que vão golpear, né, o carro passa e ele era um carro fantasma, né? Então o Ed e a Lohane, né, se assustam com aquilo ali, né, e conseguem de fato chegar à residência deles, né? No meu ver, esse caso foi quase um filme aí de ação. Bom, gente, então eu assim, olhando o livro assim como um todo, eu daria assim de 0 a 5 estrelas, eu daria assim 4,5 estrelas para ele, tá? Ele é um livro para mim que tá super acima da média, tá? Uma leitura assim bacana, envolvente, tá? Se você gosta desse tipo de assunto, eu acho que é um dos primeiros livros que eu recomendaria. Acho que é bacana a forma como ele aborda o assunto, tá? Então fica essa dica aí também para quem quiser. Se você se interessar pelo livro, lembra que tem aqui no link da bio, acessa lá que vocês vão encontrar também o livro do Ed e Lohane, Demonologistas Volume 1. Eu ganho aqui um incentivo de vocês, né? Quando vocês compram também, ganham a minha comissão aqui, ajudando a monetizar ainda mais o canal. E é isso. Então, se vocês estão gostando, gente, dessas resenhas que eu estou preparando, eu sei que às vezes é um conteúdo que fica extenso, mas eu acho que é algo válido, né? Que a gente ir fundo ali na leitura, né? Quem quer ver o conteúdo como um todo, com alguns spoilers, né? E fica a maratona grande aí, né? De conteúdo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço que vocês se inscrevam. Ajuda aqui a gente tá crescendo aqui o nosso espaço, monetizar futuramente, quem sabe, né? Então, é isso. Beijos, até a próxima. Deixa o like no vídeo, senão de noite eu vou estar em cima da tua cama.